E, inclusive, eu queria até compartilhar algo pessoal aqui, assim. Pois não, claro. Porque eu cresci numa família mestiça, né, nos anos 90, e minha família também não tinha muito contato com o movimento negro, né? Então, eu cresci muito sem esse letramento racial, né? Uhum. Então, tinha toda essa ideia de democracia racial e eu vinha de uma família que é muito mestiça. Então, para mim, na minha realidade, aquilo fazia sentido, né? Porque eu via toda a minha família, cada um de uma cor, cada um de uma cor de olho, de uma textura de cabelo, de uma cor de pele diferente, todo mundo se relacionando. E era uma relação pacífica, né? Claro, com suas contradições, mas, enfim. Em um determinado momento, já na fase adulta, na verdade, antes da fase adulta, eu já sentia alguns incômodos, mas eu não conseguia, como eu não tinha um letramento racial, eu não conseguia verbalizar isso. Sim. Então, quando eu fui atingindo a fase adulta, comecei a estudar para o vestibular e tudo mais, eu comecei a falar, opa, eu acho que esses incômodos que eu sinto têm nome. Eu acho que talvez, né, essa história de democracia racial, talvez não faça sentido. E aí, em vez disso me empoderar, num primeiro momento, isso me deprimiu muito. Assim, eu falei, meu Deus, existe uma força poderosíssima em movimento no Brasil e no mundo. Um sistema poderosíssimo de desigualdades, né? Que trabalha em linhas raciais, né? Então, assim, a questão do racismo estrutural, que surge de uma forma muito impactante. E durante esse período, que foi 10 anos atrás, mais ou menos, eu falei, e agora? Como é que eu lido com essa realidade? Como é que eu lido com esse fato que me abalou, assim, de uma forma tão significativa? E aí eu comecei a pesquisar, né, assistir filmes, documentários, né? Ótimo. Ler livros. Ótimo. Sobre história do continente africano, sobre história de pessoas negras. Então, assim, eu fui desfazendo muitos mitos na minha cabeça, né? Muitas vezes a gente tem acesso a uma história negra que, na verdade, foi fruto de uma produção conhecimento afetada pelo racismo. Então, muito filtrada. Então, tudo aquilo que não era de interesse do colonizador foi retirado, né? Então, eu não sabia que a África tinha tido grandes civilizações poderosíssimas, tinha tido grandes impérios, que hoje a gente até ouve mais falar sobre isso, né? Apesar de ter uma lei que obriga as escolas a ensinarem sobre isso, mas muitas vezes, né, o sistema de educação também é deficitário. Sim. Então eu não tinha tido acesso a nada disso. E aquilo me chocou de uma forma e ao mesmo tempo, dessa vez foi um choque positivo. Porque eu falei, meu Deus, eu não sabia nada disso. E como é que eu posso dizer? Uma grande referência nesse processo todo é a questão do Antigo Egito, né? Que a gente vê nos filmes antigos, Elizabeth Taylor, toda essa galera branca, norte-americana, representando os antigos egípcios, quando, na verdade, o Egito é na África, né? E, claro, o Egito foi invadido por muitos povos ao longo dos tempos, a população que está lá hoje não é a mesma que estava lá 4.000 anos atrás. Sim. Mas esse Antigo Egito era um antigo essencialmente africano, né? Então, isso teve um impacto, assim, imenso na minha autoestima, na minha identidade, na minha visão de mim mesmo, né? Ótimo. E eu acho que isso é, assim, sem preço, é um valor muito importante